Hello! Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o meu primeiro vídeo que eu tô postando aqui no meu canal para contar um pouco para vocês de como eu decidi vir morar na Bélgica. O porquê que eu decidi sair do Brasil para vir morar na Europa. Atualmente eu tenho 31 anos. 31. E eu sou formada em Direito, né? Me formei com 28 anos. Então eu tenho aí 3 anos a fazer 4 anos de formada. E aí, assim que eu me formei, foi logo no início a pandemia. Pois é. E aí, o que aconteceu? A gente tava em um cenário assim de dúvida, incerteza, nada tava funcionando. E quando a gente se forma, a gente fica um pouco ansioso para saber o que vai acontecer, em que a gente vai trabalhar e tudo mais. E muita gente, quando se forma na faculdade, já conseguiu passar em um concurso público ou já tem uma estabilidade, um emprego bom. Então, assim, não tem aquela preocupação toda, meu Deus, o que vai ser, como que eu vou conseguir sobreviver agora e tudo mais. E ainda mais eu que me formei na pandemia. Então, assim, pensa na ansiedade. Então, eu tava preocupada, né? Com o que ia acontecer e tudo mais. Então, o que eu decidi? Na faculdade, eu decidi me dar um presente de formatura. Eu ia fazer a minha formatura, o meu baile de formatura, mas eu decidi não fazer. Então, o que eu fiz? Eu decidi me dar uma viagem para a Europa. Então, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Foi em 2020. E aí, Bélgica, né? Eu conheci uma pessoa que morava aqui, então eu vim visitá-lo, conhecer e tudo mais, e acabei amando, 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 amando. Então, a Bélgica foi um país assim que me recebeu com todo amor, todo carinho. E nessa viagem, em 2020, eu estive também na França, estive na Holanda, mas desses 3 países que eu visitei, o que eu mais gostei foi a Bélgica. E continuando. Gente, eu tô aqui com um caderninho que eu fiz umas anotações para acabar não esquecendo que eu vou falar. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 30 dias na Bélgica, visitando e tudo mais. E aí, depois que eu fui embora, eu comecei a estudar para concurso público. Assim que eu entrei na faculdade, eu queria advogar na área criminal. Eu queria ser criminalista. Mas logo depois, no final da faculdade, quando eu fui para a prática, quando eu comecei a ver de frente como que funcionava a advocacia, né, privada, então eu falei assim, eu não tenho perfil para ser advogada, não é o que eu quero. E aí, o que eu decidi? Logo que eu voltei de viagem, eu decidi estudar para concurso. E eu sempre quis trabalhar no Tribunal de Justiça da minha cidade, que é em Brasília. Então, sempre quis trabalhar no TJDFT. E aí, então, eu chamei uma amiga minha, a minha melhor amiga, pra gente estudar juntas para um concurso que ia ter para esse órgão. Então, a gente iniciou os estudos aí mais ou menos em 2020. E o edital, ele só foi sair em 2021. Então, a gente ficou aí 2 anos estudando assim, firme e forte, todos os dias, na incerteza, né, porque só tinha os rumores, as pessoas só falavam, o TJ vai sair, TJ vai sair, TJ vai sair, só que assim, eles não confirmavam nada, mas mesmo assim a gente continuou estudando. E aí, chegou, né, 2022, que foi foi em 2022 que saiu o edital, exatamente, lá pro final. Foi, não sei se foi no final, no primeiro semestre ou no segundo semestre de 2022, eu sei que o edital saiu. E para nossa surpresa,
O TJDFT, ele sempre foi o CESP que fez a banca, sempre, sempre, sempre. Quem é concurseiro aí, quem já estudou para concurso sabe. Há 20 anos sempre foi o CESP que fez esse concurso. Então, a gente estava direcionado para essa banca. Então, assim, a gente estava muito preparada, muito, muito, muito mesmo. E aí, do nada, o órgão decidiu mudar a banca. Ou seja, mudou para uma pior, né? E aí, assim, eu já, desde quando ele mudou, eu já fiquei preocupada, eu já falei assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir. E foi realmente o que aconteceu, não consegui. Mas isso aí vai ser pauta para um outro vídeo, né? Mas assim, eu não consegui por muito pouco, né? Então, antes desse, a gente prestou 2 concursos. Um deles eu consegui, mas consegui e não consegui. Depois eu conto também para quem quiser saber. E o outro a gente passou na primeira fase. Só que aí outras pessoas tiraram notas melhores que a gente. Aí não conseguimos ir para a segunda fase. Enfim. Resumindo, eu estudei muito. Então eu me senti completamente assim frustrada, abalada, né? Com essa minha reprovação. E aí, inclusive, minha melhor amiga conseguiu, né? Ela passou com a cota, né, de negro e tal. E mesmo que se não fosse se ela não tivesse sido chamada pela cota, ela tinha conseguido também na geral. Mas assim, ela conseguiu o cargo que a gente queria. E aí eu falei assim, não, então eu vou pra Bélgica. Pra Bélgica e tal. E então eu decidi me organizar, me programar, e eu fiquei mais ou menos um ano me programando para vir para cá. Então eu fui atrás de um emprego, né, para poder juntar dinheiro, para poder vir, porque para quem sabe é muito caro mesmo. Passagem, tal, ainda tinha que trazer dinheiro, né, que é o euro e tal, e para quem sabe o euro não é barato. Então você tinha que trazer uma quantidade boa para você ficar aqui por um tempo até conseguir arrumar uma outra coisa, né? E então foi isso que aconteceu. Eu fui, trabalhei, me programei um ano e vim pra cá. Cheguei aqui, gente, eu vou contar pra vocês. Pra quem vê de fora as fotinhas, o pessoal em Paris, viajando a Europa inteira, postando aí a sua Louis Vuitton, sua Chanel e não sei o que, iPhone de última geração, blá blá blá, blá blá blá. Nem imagina o que você passa para poder conquistar essas coisas, para você ter o poder de compra. Ninguém imagina o que a pessoa passa. E quando eu cheguei, já dei de cara, assim, com uma realidade completamente diferente, assim, sabe? No Brasil, eu tinha uma vida tranquila, né? Não era, tipo, lá aquelas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, de almejar coisas grandes, coisas altas. Mas eu tinha uma vida tranquila, né? E aí, quando eu cheguei aqui, que eu fui dar de cara com a realidade, foi, assim, completamente assustador pra mim, assim, sabe? Assustadora. Tive que morar com várias pessoas. No início não tinha quarto, eu dormia já na sala, tive que dividir tudo, minhas coisas, não tinha lugar para guardar as minhas coisas, então elas ficavam assim jogadas entre aspas, né? Elas ficavam dentro da mala ainda em um canto. E para mim, assim, foi uma realidade muito difícil, porque eu sempre tive um quarto, sempre tive minhas coisas, sempre fui muito assim de ter o meu cantinho. Quem é que não gosta, né? De ter seu espaço. E quando eu cheguei aqui,
não foi isso que aconteceu. Eu tive que me deparar com uma realidade completamente diferente, né? Mas, assim, a gente tem coisas na vida que a gente precisa passar para poder amadurecer, para poder dar valor ainda mais em coisas que a gente acha que é bobo, que é besteira, que a gente, muitas vezes, a gente ainda reclama, sabe? Então, assim, pra mim, cara, a pessoa ter um quarto, sabe? Ter um guarda-roupa pra você guardar as suas coisas, é uma coisa assim que, se você olhando de fora, você fala assim, ah, é besteira, mas vai passar por uma situação onde você tem que dividir as coisas com os outros, onde você não tem um lugar para guardar suas coisas. É muito difícil mesmo. Então, eu comecei a dar valor ainda mais, sabe, a essas coisinhas que parecem que são bobas, poucas, mas não são, entende? Mas assim, eu amadureci muito desde que eu decidi vir para a Europa. Eu sou uma outra pessoa mesmo, sabe? Então, quando eu vim pra cá, eu fui dividir o apartamento com mais 2 pessoas. E depois disso, e era no interior, sabe? Era na Bélgica, mas era no interior, era mais longe da capital. Então, pra quem ou então sabe como funciona, no interior as coisas, transporte público não funciona toda hora, tem até um certo horário. As coisas também são um pouco longe e tudo mais e tal. Já é uma cidadezinha, um lugarzinho mais pacato, não é tão movimentado igual a capital da Bélgica. Então, tipo assim, pra mim foi uma realidade bem assim difícil, sabe? Eu tive muito problemas emocionais, sabe? Assim, meu emocional ficou completamente abalado. Eu trabalhava à noite, então eu chegava muito tarde, onde eu morava era bem escuro, então eu andava muito, entendeu? E quando você vem pra cá, você não pode ficar escolhendo nada. E pra quem não sabe, na Europa, pra quem é imigrante que não tem documento, os trabalhos, eles são trabalhos braçais, entendeu? O homem, ele vai trabalhar em construção ou na limpeza e mulher vai trabalhar na limpeza. Só que assim, a limpeza na Europa, nos Estados Unidos, é bem diferente da limpeza do Brasil. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Porque se fosse misericórdia. Então, a mulher vai trabalhar na limpeza e o homem vai trabalhar na construção civil. Só que muita gente também vem pra cá empreender. Gente, aqui todo mundo faz um pouco de tudo, entendeu? Só não ganha dinheiro quem não quer, entendeu? Então, assim, eu trabalhava dia e noite. No início eu trabalhava só à noite, então eu chegava muito tarde, não tinha transporte. E eu tinha que andar muito. Inclusive, assim, desde que eu vim pra cá, logo de cara, assim, nos primeiros meses, eu emagreci muito mesmo. Primeiro pela questão emocional, né? Que eu cheguei, meu emocional ficou abaladíssimo. E segundo, pela questão de que eu andava muito, né? Então eu perdia muita caloria. Geralmente, assim, as pessoas que têm um metabolismo acelerado, elas têm muita facilidade para emagrecer. Então, eu emagreci bastante. E aí, como eu tava sofrendo muito, assim, sabe, no interior, eu tomei a decisão de vir pra capital, que é pra Bruxelas, né? Então, eu vim pra Bruxelas. Peguei e conheci mais outras pessoas aqui, conheci muita gente. E aí eu fiquei na casa de um amigo, uma amiga que moravam junto eles. Fiquei por mais ou menos um mês até eu conseguir achar o lugar que eu moro hoje, né? Um apartamento. Assim, é basicamente um sonho, né? Um sonho morar aqui, um sonho. Depois que eu vim morar aqui, assim, nossa, a paz que eu tenho, sabe? Eu
Meu quarto é enorme, então, cara, assim, pensa. Eu comecei a dar valor ainda mais a essas coisas, sabe? Ainda mais. Então você tem assim, não ter que dividir nada com ninguém. Pra mim é maravilhoso. Não que eu não goste de dividir, não é isso. Mas é porque a minha vida inteira eu sempre tive meu espaço. Então eu nunca precisei ter que dividir quarto ou nada com ninguém, entende? Então, pra mim, isso é algo assim que mexeu muito. E hoje eu tendo um cantinho é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, eu vim pra Bruxelas, as coisas melhoraram, tipo, 100%, né? E aí, atualmente, eu tava trabalhando, comecei, depois eu vou vir falar pra vocês mais sobre os trabalhos e tudo mais, o que eu fazia aqui também, com o que eu trabalhava, enfim. Eu só decidi fazer esse primeiro vídeo para contar mais ou menos o porquê que eu decidi vir para cá, né? Depois que eu tive essa minha decepção com um concurso público lá no Brasil, eu decidi vir para cá. Não quis mais continuar estudando. Eu preferi vir para cá para poder uma nova experiência de vida. Essa é a palavra certa, uma nova experiência de vida. Então, aqui na Bélgica, eu me encontrei aqui. Aqui na Bélgica é um país muito bom mesmo. As pessoas me perguntam, dá para ganhar dinheiro? Dá. Você ganha muito dinheiro aqui se você trabalhar. Você tem que trabalhar e não pode escolher. Aqui as pessoas trabalham na limpeza, as pessoas empreendem, as pessoas fazem muita coisa para poder conseguir mudar de vida e elas conseguem, entende? Aqui também tem muita gente que faz muita coisa errada, né? Assim, não é só no Brasil que existe brasileiro safado, corrupto. Aqui também tem gente que mexe com coisa errada. Mas assim, a fiscalização aqui não é igual a do Brasil, né? Aqui é mais... fecham os olhos para muitas coisas, essa é a verdade, né? Então, muita gente consegue ficar aí luxando, tendo uma vida boa, fazendo coisa errada por muitos e muitos anos. Eu conheço gente que mexe com coisa errada e se dá bem. Mas assim, vai da consciência de cada um. Fazer o que é certo ou o que é errado, entendeu? Oportunidade você tem de fazer qualquer coisa aqui. Espaço para todo mundo também tem. Então, essa é mais ou menos a minha história, né? Depois eu venho contar para vocês mais, para também o vídeo não ficar muito longo. Depois eu venho contar com o que eu trabalho, se eu pretendo voltar para o Brasil, como que vai ser a minha vida daqui nos próximos anos. Então eu venho contar para vocês. Eu espero que gostem, deixe o seu like, comente, compartilhe e coloque aí embaixo o que você achou, o que você quer saber em relação aqui na Bélgica, ou em relação também a mim, a minha história, o que vocês querem que eu compartilhe com vocês sobre a minha experiência e eu tô tendo de morar aqui na Bélgica, tá bom? Um beijo, tchauzinho!